A decisão do Supremo que proibiu a importação de pneus usados para serem reformados aqui no Brasil. É esse o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Acompanhe a partir de agora os votos de todos os ministros, os debates e as defesas no plenário do Supremo. A decisão foi durante o julgamento da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 101. A ação foi a plenário pela primeira vez no dia 11 de março de 2009. No primeiro dia de julgamento, o então advogado-geral da União e atual ministro do Supremo, Dias Toffoli, defendeu os argumentos do presidente da República, que entrou com a ação no Supremo para barrar a entrada de pneus usados no Brasil. O ministro destacou os artigos da Constituição Federal que estão sendo descumpridos com essa importação. Diz o artigo 196 quando abre a seção relativa à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então vejam, Vossas Excelências, que a Constituição para a proteção da saúde permite a intervenção do Estado em matéria econômica. No mesmo sentido, o artigo que diz respeito ao meio ambiente, artigo 225 caput e o seu inciso 5º, que permite ao Estado, na defesa do meio ambiente, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então vejam que esses foram os preceitos fundamentais apontados pelo senhor presidente da República em sua inicial, como aqueles que foram afrontados. Segundo os dados que estão colocados no processo, cerca de 30% dos pneus importados acabam sendo inservíveis e acabam tendo que ser inutilizados no nosso país. Não serão devolvidos. É apenas no momento em que se vai fazer a produção da reforma do pneu é que se verificará se aquela carcaça ela é ou não é útil a uma reforma. Se ela não for útil a uma reforma, ela já entrou no nosso país. Ela já vai poluir o nosso meio ambiente. O advogado representante do setor de remoldagem de pneus usados ressaltou que as indústrias de pneus novos no Brasil são as responsáveis pela poluição e degradação do meio ambiente. Eu acho incrível que numa pregação espetacular em favor do meio ambiente, a AGU, a nobre AGU, tenha se esquecido da principal ação que motiva todo esse desastre ecológico a que ele se referiu. E que ação é esta? É uma ação movida aqui em Brasília pelos fabricantes de pneus novos que quiseram e conseguiram, através de uma tutela antecipada, se liberar da multa pelo não cumprimento da resolução 258 em relação à destruição de 5 pneus para 4 produzidos. Eles sim, os produtores de pneus novos, que ostentam 91% de toda a frota nacional que aqui roda, estes sim, porque eles estão realmente desapenados, numa nota penal em branco, em face dessa tutela antecipada, eles estão desapenados desse cumprimento, eles sim despejam, não utiliza a DPF, 100 milhões de carcaças, porém 200 ou 300 milhões ou 50 milhões de carcaças por ano, eles despejam sim. E por que faz essa apologia do meio ambiente, sem incluir essa decisão no elenco das tomadas aqui como inconstitucionais nas horas de aula? O primeiro dia de julgamento foi reservado às defesas. Como o tema era polêmico, vários advogados de entidades de classe, instituições e ONGs ligadas ao meio ambiente se inscreveram para participar da sessão como amicus curiae, que são aqueles terceiros com interesse direto na causa que são admitidos no processo para ampliar o debate. Este advogado representou 2 entidades, uma ligada ao meio ambiente e outra à defesa dos direitos humanos. Essa questão afeta diretamente interesses relativos ao meio ambiente e afeta diretamente interesses relativos aos direitos humanos.
Esse tribunal tem, mais uma vez, a possibilidade ou a oportunidade de enfrentar uma questão que não é só de interesse brasileiro. Eu acho que, como na decisão sobre as células-tronco, o Brasil está na frente numa decisão fundamental. Iremos aceitar que os resíduos indesejados de modelos de desenvolvimento pouco sustentável sejam depositados aqui, neste canto do mundo ou não. Temos um passivo, são cerca de 40 milhões de pneus. Aonde vão esses 40 milhões de pneus? Vão para o lixo. 30% do lixo brasileiro, como nós sabemos, não recebe qualquer tratamento. E essa é uma palavra que me parece muito ambígua. Nós nos acostumamos desde pequeno a jogar as coisas do lixo, mas esse é um conceito que não existe. Se eu jogar essa caneta no lixo, nesse plenário, se nós tomarmos esse plenário como mundo, essa caneta não sai do mundo. Ela não sai desse plenário. Se todos nós depositarmos as nossas canetas no canto desse plenário, em centenas de anos não haverá mais como sentar dentro desse plenário. E é isso que nós estamos nos permitindo. Nós estamos nos permitindo ser esse canto onde os outros jogam os seus pneus que não mais têm condição de serem utilizados. Esse é um desafio enorme, porque nós não estamos só julgando pneus. Nós estamos julgando os grandes temas da humanidade hoje, da sustentabilidade. Durante o julgamento no Supremo, esta não foi a única vez em que o termo sustentabilidade foi usado nos debates. O meio ambiente passou, de fato, a se inserir nas preocupações do mundo como condição de sustentabilidade do planeta, a se impor, diante de tratados, de convenções, a própria liberdade de comércio. Mas, afinal, qual o significado desse conceito e o que significa sustentabilidade? Usar os recursos presentes de modo a garantir que as gerações futuras tenham acesso a esses recursos também e possam usá-los também. Por exemplo, a gente sabe que o esgoto jogado na água em pequena quantidade é absorvido pelos próprios componentes biológicos e desaparece. Mas se a quantidade de esgotos ultrapassa essa capacidade do corpo d'água absorver o que está sendo jogado ali, então ele se torna um problema. Então já a sustentabilidade que poderia ser mantida ali está perdida. E representa o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as exigências e demandas da ecologia. O advogado representante do setor de remoldagem de pneus usados ressaltou que as indústrias de pneus novos no Brasil são as responsáveis pela poluição e degradação do meio ambiente. Esta matéria não afronta a Carta Constitucional. E não é só pela minha convicção, não. Já existe um precedente aqui desta Corte. Um precedente recente de um julgamento que ocorreu numa das turmas desse Supremo Tribunal Federal, em que ficou declarado que este assunto não afronta a nossa Carta Constitucional. Fica comprovado que não há nenhum descumprimento de preceito fundamental. Se existe algum descumprimento de preceito fundamental, quem está cometendo é a própria União, que está postulando para botar na rua dezenas, centenas e milhares de trabalhadores que vão perder os seus empregos caso essa ação seja julgada procedente. Isso sim é descumprir o preceito fundamental da dignidade do trabalho. Se existe algum descumprimento de preceito fundamental, é por parte da União, que está afrontando um corpo de dezenas de juízes, tribunais, ministros, que proferiram decisões convictas de que não existe nenhum fundamento legal que possa impedir a importação de matéria-prima. Queria deixar claro, não é de produtos usados. Este advogado, que também defendeu a importação de pneus, explicou que as empresas desenvolvem ações ecologicamente corretas para manter um meio ambiente equilibrado. Isso porque, conforme o colega deixou há pouco, consignado aqui na tribuna, para se importar 4 pneus para utilizar como matéria-prima na indústria, previamente, esse importador tem que realizar uma atividade preventiva de preservação ambiental, que significa a coleta de 5 pneus inservíveis, ou seja, pneus que não servem para a indústria, pneus que estão lá no meio ambiente causando dano, como foco de dengue. Ele vai lá, retira esses pneus do meio ambiente
e destina eles de forma ambientalmente adequada. O que significa destinar de forma ambientalmente adequada? Significa transformar esses pneus em asfalto ecológico. Significa transformar esses pneus em óleo, combustível e gás na Petrobras. Significa transformar esses pneus nas indústrias cimenteiras, a parte da borracha do pneu, em matriz energética que vai substituir o coque do petróleo e a parte do aço que vai substituir o minério de ferro na fabricação do cimento. Foram 7 milhões importados em 2006 e 7 milhões em 2007. Para importar 7 milhões, os reformadores previamente tiveram que ir ao meio ambiente e tirar de lá mais de 8 milhões. O meio ambiente brasileiro, ao final dessa conta, ficou com quase 1,5 milhão de pneus a menos. Reduziu nosso passivo, excelências. Agora, olha o contrassenso. Tudo isso em benefício do nosso meio ambiente. E essas empresas que estão gerando esse benefício no nosso meio ambiente vão ser fechadas por serem chamadas de empresas que estão causando dano ao meio ambiente. A defesa do meio ambiente, arguida nesta DPF, nada mais é do que uma cortina de fumaça para proteger a reserva de mercado destas multinacionais que nada contribuem para o meio ambiente brasileiro. Se o Brasil possui hoje um modelo de gestão ambiental de pneus inservíveis, ele deve ao setor de reforma de pneus. A resolução CONAMA número 258 de 99, ela foi copiada pelas legislações ambientais da França, da Espanha e de Portugal. E colocou o Brasil como líder, inclusive, do grupo de trabalho para estabelecer as diretrizes técnicas de gerenciamento de pneus, de destinação final de pneus. A resolução CONAMA número 258 de 99 foi criada do setor de reformas, porque não suportava mais a pecha de importar lixo europeu. Mas o preconceito subsiste na opinião pública por ignorância e por má fé, mas não subsiste no meio ambiente mundial, onde em matéria de pneus a gestão ambiental está muito avançada. Pela tese do Procurador-Geral da República, a entrada de pneus usados no Brasil viola a Constituição Federal e traz sérios riscos para o país. Se pretende utilizar o Brasil como depósito de lixo. No fundo é isso. Porque não há como afastar essa conclusão de que esse material, que ainda é inicialmente reciclado, podendo ser aproveitado, venha a deixar de se tornar um lixo a ser utilizado, a ser suportado pelo Estado brasileiro em detrimento de toda a população brasileira. Eu acho que nós estamos diante exatamente de um caso em que deve prevalecer a constitucionalidade dos procedimentos adotados pelo governo brasileiro, pela União Federal, em proteção do meio ambiente e da saúde, relativizando-se nos casos específicos indicados a coisa julgada afirmada. Mas porque, reiterando integralmente a sua manifestação escrita, pede o conhecimento e procedência da ação. Depois dos advogados e do Ministério Público, foi a vez do voto da relatora do processo, ministra Carmen Lúcia. Ela julgou a ação parcialmente procedente. Declarou a constitucionalidade da lei brasileira que proíbe a importação de pneus usados, mas entendeu que as decisões já transitadas em julgado sobre o assunto, ou seja, aquelas sentenças em que não cabe mais recurso, não seriam atingidas pela decisão do Supremo. Isso porque os pneus que já entraram em território nacional não teriam mais como serem devolvidos para os outros países. Aquelas nem foram impugnadas aqui exatamente porque aquelas relativas ao cumprimento irrecorrível da decisão do Tribunal Arbitral ad hoc, não há como desfazer.